Início da aula de hoje, continuação sobre a ONU. Eu queria falar para vocês a explicação que dentro da ONU existe o Conselho de Segurança. O que é o Conselho de Segurança? São países importantes que se reúnem e eles vão determinar e discutir as decisões tomadas entre os países através das Forças Armadas. Ou seja, esse conselho, quem são os países? 150 países no mundo. Ah, mas professora, não tem menos? Tem menos países no mundo. Só que devido à ONU, a ONU tem uma outra estratégia de considerar e acaba considerando 150 países a mais. Considera alguns que ainda não determinaram a sua liberdade política, mas considera como um país. Nesse conselho, eles têm que ser orientados por decisões do conselho sobre a Carta das Nações Unidas, que assinaram. Quem tem o poder de veto? O que é poder de veto? Aqueles que decidem. O Brasil não faz parte desse grupo de países, tá? De poder de votar, de decidir o que vai ser tomado das regras, por exemplo, do que vai ser tomado do Conselho de Segurança. Nesse Conselho de Segurança, eles vão determinar o que vão fazer nos países, por exemplo, se vai ser, por exemplo, estabelecida a paz, se ele está em conflito, se vai ser desarmado as forças de guerrilha interna. Então, quem é o poder de veto? China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia. Lembrando que Estados Unidos, França e Reino Unido e Rússia também são países que a antiga União Soviética são países que se envolveram depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E por isso eles têm poder de veto. A China ela foi colocada depois porque ela é uma grande potência mundial, certo? Então ela consegue também na Assembleia o poder de decisões da Carta das Nações Unidas. Para encerrar essa pequena aula de hoje, eu coloquei a imagem para vocês sobre o Conselho de Segurança da ONU, certo? Esse Conselho de Segurança da ONU é que vai decidir, por exemplo, o que vai ser tomado de decisões políticas, sempre políticas e econômicas dos países, tá? Dentro da ONU. E esse conselho, reúne os 150 países, eles que vão decidir o que vai ser tomado de país. É lógico, existem falhas, porque ainda nós temos, por exemplo, as revoltas no mundo, as guerrilhas internas. Então, é difícil combater e determinar a paz. Então, é uma falha ainda do Conselho de Segurança da ONU. Bom, encerro por aqui com essa imagem. Fica para vocês. Obrigada pela aula de hoje.